A paz, queridos. Para mim foi um prazer enorme de poder estar aqui participando do primeiro aniversário do EBD em Foco, tá? Dirigido pelo pastor Elias e toda a sua equipe. Eu fiquei muito honrado de receber o convite pelo nosso irmão Eli para que estivesse gravando um vídeo de agradecimento, tá? Eu quero dizer que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês, o pastor Elias e toda a equipe, tá? Por você estar completando o primeiro ano de vida deste programa, que tem sido uma bênção para muitas pessoas espalhadas no Brasil e fora do Brasil. Meu desejo é que Deus continue realmente abençoando as vossas vidas, enriquecendo vocês de conhecimento e de graça, e que esse canal continue produzindo vida, continue produzindo fruto para o reino de Deus. Os meus votos são votos sinceros, do fundo do meu coração. O pastor Elias tem sido um amigo, eu tenho ele aqui no meu WhatsApp, de vez em quando nós batemos um papo. Elias, que Deus continue abençoando você e toda a sua equipe, os irmãos que trabalham nos bastidores, que têm feito do EBD em Foco um canal de bênção para essa nação brasileira. Amém? Que Deus continue abençoando vocês e que esse ano se multiplique por muitos anos, tá? Que vocês possam continuar fazendo esse trabalho para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do professor Fábio Segantin. Shalom, shalom. Queridos, a paz do Senhor, é com grande prazer que estamos aqui hoje para gravar a pré-aula, a aula de número 9, que traz como título Bênçãos e Maldição na Família de Noé. Hoje eu não tenho comigo toda a minha bancada, mas vamos falar um pouquinho desse assunto, que não é tão polêmico no meio acadêmico, traz um ponto em específico em polêmico, mas eu não gostaria nem de debater, mas levar para o Senhor algumas especificações sobre o acontecimento e principalmente explicar, claro, o que nós veremos na revista. Iniciar essa aula, como sempre, falando que o privilégio de gravar uma aula, o privilégio de estar em sala, é o privilégio de servir a Deus. Então esse fato nos leva a entender que nós precisamos focar hoje, nessa aula, aula de número 9, a benção, que é servir a Deus, mas também o lado da maldição, que é corromper-se, como nós vimos no caso de Caim e dos demais que nós falaremos nessa aula. Quero pedir aos senhores, nesta aula, hoje nós estamos iniciando um processo muito difícil em Minas Gerais. Nós estamos sabendo o que aconteceu na cidade de Bento Rodrigues, Mariana. Pedir aos senhores que orem por Minas Gerais. Queridos, a nossa querida Valadares, Itambacuri e as demais cidades próximas já está com um nível de água, nem água sequer tem para tomar. Vocês possam colaborar, possam orar, pedindo a Deus que mande chuva para essa cidade. Valadares tem um único sustento, que é o Rio Doce, e nós estamos vendo que o rio só está a lama. Então é o nosso papel como cristãos, nesse momento, desempenhar o nosso papel de deprecação pelos governantes, por todos aqueles que fazem jus o nome, que foram votados pelo povo. Querido, não é hora de criticar, é hora de dizer: Senhor, entra com a tua mão e que a tua correção seja visto por todos os povos e que os povos se arrependam daquilo que tem feito. Ok, querido? Ora por Minas Gerais. É o que nós pedimos aos nossos alunos, aos professores, a todos aqueles que têm nos honrado, pastores, presbíteros, líderes, em geral. Não se esqueça de orar por Minas Gerais. Eu quero iniciar essa aula mandando um grande abraço. Essa aula de número 9, eu tenho um prazer, esse mês de novembro para dezembro, é o aniversário da EDP. Nós estamos completando um ano e nós teremos várias pessoas nos parabenizando. É uma honra ter esses grandes homens do Brasil mandando parabéns à equipe da EDP, quem está aqui, quem está por trás da EDP, gravando, filmando, fazendo edição. É uma grande honra estar aqui para falar de um ano de história. É o primeiro ano da EDP em Foco, e Deus tem nos abençoado e nos honrado, e você tem sido nosso colaborador nessa obra. Então eu quero mandar um abraço para o evangelista Cláudio Luiz Epifânio, em São Vicente, São Paulo, a Silene Costa Paulista, de Paratibe, ao Ubner Braz. O Ubner Braz adicionou aqui no www.pecadorconfesso.com a nossa lição. Ubner, muito obrigado por estar nos ajudando, que Deus possa te abençoar. Ao presbítero Edivaldo, da Assembleia de Deus de Itabaiana, Sergipe, ao Fernando Antônio, da Assembleia de Deus Peniel, ao meu amigo Manuel, lá da Mercearia Bom Preço, lá em Itambacuri. Querido, que Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Ao presbítero Paulo Onísio, da Assembleia de Deus Campo de Santo Antônio da Serra, em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. E também ao meu amigo
Sempre que eu vou na feira, ele me atende e fala: estou sempre ligado na MP, ao pastor Nilcinho, da Assembleia de Deus Ebenezer, aqui de Teoflotone. Grande abraço, meu Deus, muito obrigado por estar conosco. Essa lição nós vamos ler, introdução, discutir alguns tópicos, e eu vou falar tópico a tópico que você vai fazer em sala, para que você anote e lembre que esta lição em específico nós devemos falar sobre bênção e sobre maldição, mas destaque na sua sala. Não traga o debate a nível polêmico, para que nós não tenhamos briga em sala sobre esse assunto, mas esse assunto nós devemos ter engajar de todos os alunos para que entendam o que foi a bênção, o que foi a maldição e por que a maldição chegou até a tenda de Noé. Ok, querido? Então eu vou começar com a introdução que diz: a história de Noé e de sua família não se encerra com sua saída da arca. Houve um fato triste que trouxe julgamento a um de seus descendentes e a futura divisão das terras do novo mundo. Esta lição nos mostra o quanto devemos ensinar nossos filhos sobre o respeito para conosco e o preço que se paga por não se ter o devido cuidado no tocante à embriaguez, mesmo para aqueles que já nasceram de novo. Se por um lado a Bíblia nos adverte sobre o mau uso do vinho, do qual o crente deve se abster, por outro lado nos é dito sobre a consequência da bebida e do deboche no lar de pessoas que conhecem a Deus. Portanto, eduquemos a nós mesmos e a nossos filhos. Nessa introdução, nós somos aqui da MP, Escola Bíblica de Professores, em foco da DTO, Assembleia de Deus no Ministério de Teoflotone, aqui de Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas. Querido, entenda que nessa introdução nós precisamos deixar bem claro para a nossa sala. Eu vou ler para você, porque eu estou com cabelo branco, eu já não consigo mais lembrar aquilo que eu escrevo, mas para que você leve para a sua sala que toda atitude sem conceitos firmados nos leva ao erro. Toda atitude sem conceito firmado nos leva ao erro. E os erros trazem consigo o que nós chamamos consequências carnais e também consequências espirituais. Noé agora vai entender o que é uma consequência carnal e o que é uma consequência espiritual. O texto em hebraico, no original, sugere que Noé desnudou-se deliberadamente de forma vergonhosa e imoral como reflexo do abuso cometido pelo uso excessivo do vinho. Aspecto carnal, é isso que nós precisamos entender. No aspecto carnal, Noé teve o desrespeito do filho. E no aspecto espiritual, Noé gera uma maldição para a geração de Cã. Dois problemas que nós temos aqui. Quando nós fazemos algo fora do padrão ético de Adonai, nós temos um problema no mundo espiritual e também um problema no mundo carnal. Então leve isso para a sua sala. Comece essa introdução dizendo as duas percas que Noé teve. Então, a primeira menção do vinho na Bíblia como bebida alcoólica produzida e fermentada de açúcares contidos na uva, infelizmente, é o que nós estamos vendo agora, não retrata um fato benéfico ao ser humano, mas vai trazer efeitos negativos e devastos sobre o homem que ingeriu essa bebida irresponsavelmente. Noé tinha plantado uma vinha, nós vimos isso na revista. Noé tinha colhido a vinha e ele passa a fermentar o que nós chamamos aqui. Existe um duelo na Bíblia que as pessoas dizem assim: Jesus multiplicou, Jesus transformou água em vinho. Querido, água em vinho no literal. Isso aqui não tem discussão em sala sobre isso, não. Os assembleanos tentam maquiar essa coisa, dizendo: não, era suco não fermentado, era vinho. Nós vamos ver que o primeiro resultado da fermentação da uva com açúcar, ela gera uma bebida forte. Não é necessário, não precisa você acrescentar. Aqui em Minas Gerais é muito comum nós termos o que nós chamamos de cana de açúcar, garapa de açúcar, caldo de cana, muito usado por todo o Brasil. Se você extrair da cana o caldo de açúcar, tomar muito, e o solo estiver muito quente, é uma fermentação natural da cana. Há uma fermentação natural e você chega a passar mal e você chega a ficar embriagado por causa da fermentação. Nós precisamos entender que isso é um processo natural da uva e também da cana. Esse processo que Noé fez foi um processo natural. Ele pisou a uva normal, tirou o vinho, tirou o que nós chamamos de néctar da uva e houve uma fermentação e ele tomou. Esse excesso
gerou em Noé embriaguez. E deliberadamente Noé ficou nu na tenda. Nós vamos entender o porquê houve escândalo de Noé. Ok, meu querido? Já no tópico de número 1, que fala sobre a vinha de Noé, fala adaptando-se à nova realidade, Noé faz um lavador e planta uma vinha. Gênesis 9, 20. Você precisa entender que a verdade é que esse fato acontecido nesse tópico número 1, essa planta dessa vinha, é o quarto fracasso da humanidade. O primeiro, o ser humano tinha desobedecido do Éden, isso que nós precisamos entender, resultando da expulsão. Adonai expulsa o homem do jardim, depois ele derrama o sangue inocente e é expulso da presença de Adonai, no caso de Caim. Nós vimos e falamos sobre isso na aula de número 5, se não me falha a memória. Isso corrompeu a terra, nós precisamos deixar isso bem claro. Depois, como consequência, nós temos o que? O dilúvio, e agora nós temos o bestunto do Noé, gerando na humanidade, através da sua embriaguez, uma maldição. 4 problemas nessa geração, 3 na antediluviana e essa pós-dilúvio. Isso deve ficar bem claro. Então, nós precisamos entender, querido, que todo conselho bíblico ele traz consigo uma experiência que nos mostra um lado benéfico e também nos mostra o lado maléfico. A experiência benéfica, Noé continuou o processo de lavrar o campo. A experiência maléfica, Noé traz consigo a maldição naquilo que ele havia tirado do campo. Há um texto muito bem, vai se adaptar, muito bem usado nesse tópico de número 1, você pode ler em sala, é 1 Timóteo 3, 2 e 3, que diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, isso que é interessante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Esse não dado ao vinho vai gerar algo depois do vinho. No texto antes, o versículo 2 diz: não violento, não irrepreensível, não é modesto, sóbrio. Então, o vinho ele tem uma característica, mesmo que você seja servo fiel a Adonai, mesmo que você seja um homem batizado com o Espírito Santo, mas se você embriagar, meu querido, você sai do contexto, a sua carne foge, o centro das emoções, que é a alma, passa a tomar conta. Você não tem mais o centro do espírito, você tem agora o centro carnal, que é a alma, o centro das emoções tomando parte do seu corpo, e você tem deliberadamente o corpo como razão, não mais o espírito. É por isso que Paulo deixa esse conselho a Timóteo dizendo: não dado ao vinho. Após ele vai dizer: não violento, porém, olha que interessante isso aqui, cordato, inimigo de contendas e não avarento. O vinho vai gerar aqui então violência e principalmente vai gerar contenda. A Bíblia diz: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. O ato é interessante, querido. Tem gente que fala assim: é proibido beber. Não é proibido beber, a Bíblia não proíbe nada, querido. A Bíblia não proíbe nada, a Bíblia te dá um conselho para que você siga. Eu acho interessante quando nós lemos aquele texto de Deuteronômio, quando diz assim: eu te apresento o bem e te apresento o mal. Escolhe, pois, o bem para que vivas, para que sejam longos os seus dias. Deus sempre nos mostra experiência negativa e experiência positiva. E dessa experiência nós temos que tirar o lado benéfico e o lado maléfico, e descartar as demais, e principalmente entender que nós, como servo de Deus, temos que ter visão além do alcance. Não é ternaquete não, mas é que você precisa entender que Deus te deu o livre-arbítrio para discernir o que é bom e o que é mal, ok? Então discuta esse tópico na sala, o tópico de número 1. Já no tópico de número 2, que fala sobre a irreverência de Cã, diz assim, o destempero de Noé é flagrado por seu filho Cã. Ao invés de calar-se discretamente, resguardar a honra do pai, saiu a depreciar-lhe a imagem. Tem uma coisa, no caso de Cã, existem diversas e absurdas, até absurdas possibilidades de mensurar o pecado que ele cometeu. Então isso aqui, desonrar o próprio pai com ou sem denotação sexual, talvez seja o que mais as pessoas fora da Bíblia exploram. Diz que esse descobrir a nudez é que ele teve relação com o pai, querido.
Vamos deixar isso bem claro nesse tópico. Tem nada, não existe nenhuma conotação referente ao ato sexual libidinoso aqui nisso aqui. Então entenda, esse ato de desonrar o pai, que a gente fala sobre a conotação sexual, nós precisamos entender o texto de Levíticos 20, versículo 17. É um texto magnífico que você precisa ler em sala. Levíticos 20, 17 fala o seguinte: e quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua torpeza portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Então entenda uma coisa: o uso da expressão descobrir a nudez como eufemismo para relações sexuais incestuosas, nesse texto, ele era extirpado da comunidade. Isso é interessante, nesse texto de Levíticos. Agora, isso tem levado algumas pessoas a sugerir que o pecado de Cã consistiu na atividade homossexual com seu pai. Não, vamos entender isso aqui. Nós precisamos entender que em Levíticos 18, há algo magnífico nesse texto, Levíticos 18, para que você leve para a sua sala. Levíticos 18, 6, diz: nenhum homem chegará a qualquer parenta de sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. No versículo 7 diz: não descobrirás a nudez do teu pai e nem de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai e a nudez do teu pai. O texto de Gênesis 9, 22, que acontece esse caso que nós estamos vendo, isso precisa ficar muito bem explicado em sala. 9, 22, diz o seguinte: olha que interessante. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora dos seus dois irmãos. Então entenda, quando nós lemos em Gênesis 9, 22, a palavra usada é ver a nudez. Indica que seu pai estava nu. Observa que Cã aqui, ele viu o pai nu e ele traz para os seus irmãos como um deboche, como um ato de gozação. Entenda isso. Logo, observa-se que quando Cã ele encontra-se com o pai em ato de nudez, ele traz para si a malícia que nós usamos hoje muito no meio secular, até no meio acadêmico, chamado de bullying. O que Cã faz com o pai nada mais é do que um bullying, um ato de gozação deliberado, e ele passa a gritar com seus irmãos no arraial. Querido, nós precisamos entender que o verbo aqui, ver a nudez, está em voz reflexiva. Assim, o pecado de Cã provavelmente constituiu em zombar do seu pai, convidando os outros para que olhasse o insólito espetáculo. Tal zombaria estava em clara oposição ao mandamento de honrar pai e mãe. Não houve aqui o que nós chamamos de incesto, não houve aqui o ato carnalmente sexual, como alguns teólogos dizem, mas o que houve aqui foi um ato de zombaria. Isso nós precisamos deixar bem claro para toda a nossa sala, ok, querido? O tópico de número 3 diz: o respeitoso gesto de Sem e Jafé. Fala-se diante da atitude irreverente e maldosa do seu irmão mais novo. Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de seu pai, e indo virados o rosto para trás. Entenda uma coisa: a nudez era destacada pelos primitivos, e isso eu vou confirmar o tópico de número 2 que eu acabei de falar. Para os primitivos, deixa eu tomar um pouquinho de água para você entender isso aqui. A nudez, ela era destacada para os primitivos, os povos semíticos, e sobretudo os hebreus, como um ato deliberado de libertinagem, e principalmente libertinagem sexual. O ato de colocar a capa significa misericórdia diante de uma desgraça. Isso nos leva a entender
e isso é interessante aqui, que nós debatemos em sala, isso que nós devemos debater em sala, que isso nos leva a entender que a falta da mesma está presente até em nossos lares. A falta da capa, a falta da compaixão, a falta do amor está presente em nossa casa. Nós notamos que quem se levantou contra Noé foi o próprio filho. Foi o filho quem tratou Noé com um ato de bullying, de zombaria. Os demais viraram o rosto e cobriram o pai. Então entenda que isso nos mostra que nesses dias atuais nós estamos vivendo a mesma coisa. As pessoas zombam, escarnecem, mas quem é a igreja? Não. As próprias pessoas da sua casa, os seus parentes não acreditam em você como cristão. Os seus próprios parentes olham para você e não enxergam você no servo de Deus. E não tem coragem, quando você cai, de levarem até você o amor, levarem até você a capa da humildade, levarem até você o ombro amigo para que você chore. Não, eles sorriem da situação, assim como Cã fez com seu pai. Nós precisamos entender que em nosso tempo, o agir de Jafé e de Sem demonstra respeito e amor ao pecador, mesmo sendo ele culpado. Isso é magnífico, querido. Nesse tempo nós precisamos agir como Sem, agir como Jafé, trazendo aquelas pessoas que estão caindo, principalmente neste século, por não conhecer a palavra, por não desfrutarem do mesmo conhecimento que nós, professores e alunos, temos, a capa do amor, a capa da humildade, a capa da sensibilidade e principalmente virar o rosto para o pecado do pecador e abraçá-lo como pecador e dizer: Jesus quer te limpar, Jesus quer trazer até você algo magnífico, que é a graça, é o favor imerecido. Algo sobre isso? Ok, professor. Mateus 5,40, olha que magnífico esse texto. Mateus 5,40, olha que magnífico, diz: e ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, dele também a capa. Ao que quer trazer para você algo maléfico, ao que quer tirar de você a instabilidade do seu professorado, a instabilidade do seu episcopado, querido, dê a ele o amor, porque ele vai entender que você andou mais um pouquinho com ele. Quem sabe nesse trilho que você está andando, nesse caminho que você está tendo com ele, ele passa a observar que verdadeiramente Deus continua sendo fiel a você e há uma conversão verdadeira. Ok? Leve isso para a sua sala. Já no tópico de número 2, eu anotei isso aqui, o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Já passando a embriaguez, Noé toma conhecimento do que ele fizera o filho mais novo. Todavia, sendo um homem justo, não poderia deixá-lo sem disciplina. Aqui nós vamos entender que Noé, como pai, precisa corrigir Cã. Só que há um atributo em Deus que eu acho magnífico, que é a justiça. E a justiça de Deus, ela não tarda. Alguns dizem: Deus está tardando. Não. Deus tem o seu tempo, e o tempo do homem não é o tempo de Deus. Noé, eu ainda creio que Noé exagerou na maldição. Ele poderia muito bem ter corrigido diante da tenda ou diante de todos os filhos, com uma correção não espiritual, mas uma correção carnal. A correção espiritual gerou para essa descendência, até os dias de hoje, ato maléfico que nós estamos contemplando e contemplamos até na época de Moisés, os egípcios. Essa geração foi uma geração que trouxe a todos os povos um absurdo de idolatria. Então entenda isso aqui. Nesse tópico número 2, Cã, o significado original é Cã ou cão em hebraico, nós chamamos aí de moderno de Ram, no grego Cam, significa quente ou queimado. Isso aqui nós precisamos deixar bem claro na sala. Há um louco que falou aí, um doido, que diz que essa geração trouxe consigo o ato de ser negro. Não, querido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos desmistificar isso aqui. A maldição de Cã, ela foi usada por alguns membros das religiões abraâmicas, isso aqui é interessante, para justificar o racismo e a escravidão eterna de negros africanos, que acreditam ser eles descendentes de Cã.
Querido, isso não pode mensurar no meio evangélico. Isso não pode ser raiz para que nós exploremos essa via e dizer que a descendência de escravos veio de Cã. A descendência maléfica veio de Cã. Há uma maldição? Sim. Há uma maldição no quesito espiritual. E espiritualmente eles se tornaram idólatras. O Egito é a prova disso. As demais nações que nós vamos estudar aqui é a prova de que a descendência de Cã foi uma descendência que trouxe consigo o mal espiritual, não o mal carnal. Ok? O mal carnal foi na atitude de Cã. O colher dele foi espiritual. Nós precisamos deixar bem claro. Então, Sem, Cão e Jafé, em Gênesis 5:32, que vai falar sobre a descendência de Noé, Gênesis 5:32, olha que magnífico, diz 5:32, olha o que diz esse texto. Era Noé de idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Cã, agora pai de Canaã, no século XVI a.C., o nome Canaã designa a população urbana e comerciante da costa mediterrânea. Essa geração toda foi a geração de Cã. Essa passagem relaciona Canaã com Cã, que era o seu pai, que é um dos nomes do Egito, porque o Egito dominou a região costeira do século XVI até o século XVII a.C. Então essa geração egípcia, nós vamos ver que traz consigo a descendência de Cã. Onde mora o problema aqui? O problema mora no que eu falei aqui anterior. O problema é espiritual e não carnal. Não era a pele negra. Os egípcios eram escravos? Não. Os egípcios dominaram toda aquela costa. Então nós vamos ver que há uma aberração em quem fala tal fato de que essa geração era escrava. Não. Ela traz consigo a atitude e a negatividade espiritual e não carnal. Ok, querido? Entrando no tópico de número 2, que fala sobre o juízo de Noé, sobre a irreverência de Cã, o tópico de número 2 diz a bênção de Sem e Jafé. Eu acho interessante nós frisarmos nessa bênção na sala, porque é nessa bênção que nós entendemos que Adonai mostra a diferença. Enquanto um foi fiel, dois permaneceram fiel. Nessa atitude nós vamos ver que enquanto a maioria é fiel, a minoria é infiel. Assim também na igreja nos dias de hoje. Para o seu pastorado, para a sua sala, sempre vai ter uma pequena parte que vai ser infiel aos estudos, infiel à sala, infiel à contribuição, infiel às demais coisas. Mas a grande parte será fiel. E essa grande parte que você tem que frisar a bênção, para que eles entendam que eles são abençoados. Então entenda uma coisa aqui. Gênesis 9:26, você vai iniciar esse tópico lendo Gênesis 9:26, que diz o seguinte: e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã, lhe seja servo. Olha que magnífico isso aqui. A obediência humana gera bênçãos de Adonai para toda uma geração. Podemos até ter prosperidade, mas oriunda de Deus somente debaixo da obediência humana. Querido, entenda isso aqui. Nós podemos até ter prosperidade, ver algumas pessoas prósperas na igreja, mas será que é oriunda de Deus? Será que ela nasce no coração de Adonai? Porque para que a bênção chegue até a nossa tenda, ela tem dois meios, ou do inimigo ou de Deus. O inimigo coloca as pessoas ricas, sim, só que depois ele vai cobrar caro por isso. Agora, a bênção de Adonai, ela vem para as pessoas que são obedientes ao processo humano. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas fazem como diz o salmista: ah, Senhor, lá fora as pessoas estão ganhando dinheiro, lá fora as pessoas estão prósperas, e eu, como teu servo, não tenho prosperidade. Querida, a prosperidade de Deus, ela é na esfera espiritual. E essa esfera espiritual é: eu sou próspero na saúde, eu sou próspero no amor, eu sou próspero na família, eu sou próspero em bênçãos.
eu sou próspero principalmente nas amizades, do que adianta você ter dinheiro, mas não ter nenhum desses 5 requisitos? Logo, eu entendo que quando Adonai decide abençoar o homem, a consequência, o dinheiro é consequência. Primeiro vem esses itens. Agora, como você vê uma pessoa abastarda na igreja, que tem muito dinheiro, e lhe falta amor, lhe falta obediência humana aos pastores, aos líderes, lhe falta amizades, lhe falta um relacionamento sarado, lhe falta filhos obedientes, querido, essa bênção não é de Deus. Essa bênção vem do próprio inimigo, para que ele se corrompa e saia da presença de Adonai. E isso está acontecendo muito na igreja moderna. É isso que nós precisamos discutir. Então entenda uma coisa: o servir a Deus nos leva a uma dimensão tão profunda que, ainda que todos pensem que somos escravos, temos o prazer de sermos livres na escravidão de Yeshua. Peraí, Elias, que é isso? Nós somos livres na escravidão de Yeshua? Sim, somos livres na escravidão de Yeshua. E eu te provo isso biblicamente. Mateus, olha que texto magnífico, 11, o versículo de número 28, 29 e 30. Olha que magnífico, olha o que diz esse texto. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando Jesus fala de jugo, ele está nos chamando para servi-lo. As pessoas dizem que nós somos escravos. Vocês são escravos porque vocês não podem beber, porque vocês não podem fumar, porque vocês não podem dançar, porque vocês não podem prostituir. Ok, tudo bem, somos escravos. Mas nós somos escravos de alguém que tem um jugo suave. Olha o que diz a palavra: tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Será que lá fora o mundo tem prostituição, o mundo tem bebida, o mundo tem lascívia, o mundo tem cigarro, o mundo tem maconha, o mundo tem cocaína? Mas será que eles têm descanso para a alma? Será que eles podem dizer: eu estou carregando um fardo manso, eu estou carregando um fardo de alívio? Nós estamos debaixo de um fardo de alívio, um fardo de descanso. Há aqui uma conjectura maravilhosa de Jesus quando ele fala sobre isso. Tomai sobre mim meu jugo, tomai sobre mim meu jugo. Canga no boi no original, canga significa: eu trago para vocês um jugo de alívio. O mundo não pode ter esse jugo. E ele diz no versículo 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há aqui um aspecto de ilusão. Enquanto o mundo te oferece a alegria passageira, a alegria de Adonai é eterna. Então leve isso para a sua sala, mostre para a sua sala que nós até podemos ser escravos aos olhos do mundo, mas nós somos escravos de alguém que nos colocou a argola na orelha. No original hebraico significa, quando o escravo era alforriado, ele levava ele na presença do juiz, colocava na porta, furava a orelha e colocava uma argola dizendo: ele é escravo, mas ele é escravo alforriado, ele agora tem acesso à minha casa. É por isso que Yeshua diz: já não vos chamo de escravos, mas vos chamo de amigo. Já não vos chamo de servo no original, mas te chamo de amigo. Amigo compreende, amigo compartilha, amigo fala, amigo entra, amigo senta, e amigo tem o que o escravo não tem. Enquanto o escravo ficava fora, o escravo alforriado entrava dentro de casa e fazia parte da mesa. Ok, querido? No tópico de número 3, cumpre-se a maldição de Canaã. Existe algo magnífico. Noé não se limitou a abençoar Sem. Noé se limitou a abençoar Sem e a Jafé, nem a amaldiçoar Cã. Entende isso aqui? O patriarca, na verdade, definiu o futuro messiânico de seus filhos. Jafé no original hebraico significa aumento, expansão, alargamento, próspero no original. Sem no hebraico significa rocha, dente ou dentada. Enquanto a descendência de Sem e Jafé foram prósperas e abençoadas, a descendência de Cã gerou, através do seu desrespeito, uma escravidão. E que escravidão é essa? Espiritual, de servir a outros deuses, nos mostrando que se cumpre a maldição de Noé sobre o mesmo. Sobre quem? Sobre Cã. Gênesis 10, há um texto magnífico.
Gênesis 10, o versículo de número 19 e o versículo de número 20, olha o que diz esse versículo. Eu vou até grifar aqui a caneta rosa, porque ninguém tira esse texto. E o limite, esse texto é magnífico, querido. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, segundo as suas terras e as suas nações. Então essa descendência de Cã trouxe consigo a maldição de servir outros deuses. Entende uma coisa? E isso aqui me chama a atenção, que você deve falar em sala. As pessoas perguntam assim: professor, mas isso não é predestinação? Já que eles foram designados sobre essa maldição de servir outros deuses, vai ser eterno? Não, querido. Nós precisamos entender, mesmo sendo eles forasteiros da presença de Adonai, há uma promessa que foram feita a Abraão, que os mesmos seriam dominados e voltariam a Adonai. O que é isso, professor? Olha aqui, Gênesis 15, para você ler em sala. Gênesis 15, o versículo 18 e o versículo até o versículo 20 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, olha que interessante, dizendo: a tua descendência dei a essa terra, desde o rio do Egito, o grande Eufrates, o Quineu, o Quinezeu, o Cadmanoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Essa descendência agora, sobre Abraão há uma promessa que essa descendência voltaria de novo para Adonai. Já Isaías, há um texto magnífico que nós vamos ver a misericórdia de Deus em Isaías, o capítulo 19, Isaías 19, o versículo 18. Olha que interessante, o versículo 18 até o versículo 25 diz o seguinte: naquele dia haverá 5 cidades, olha que interessante, do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e dela se chamará Cidade do Sol, cidade de Adonai, cidade de Yeshua. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Olha que magnífico isso aqui, querido. Servirá de sinal e de testemunho do Senhor dos Exércitos da terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e eles lhe enviará um Salvador e um defensor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios, ofertas e manjares, e farão voto ao Senhor. Olha que promessa magnífica. Ferirá o Senhor aos egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá estrago do Egito até a Síria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria. Os egípcios adorarão junto com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e a Israel, minha herança. Então há uma promessa de que esse povo foi restaurado e irá ser restaurado, e foram restaurados por Adonai. E isso nós vamos ver se cumprir com a volta de Yeshua. Quando Jesus entra num corpo humano, se cumpre essa promessa. Quando Jesus traz para nós o que nós chamamos de ato da graça, nós vamos falar isso nesse próximo tópico, nós vamos ver se cumprir tudo que for dito através de Isaías. Então o tópico de número 2, do tópico 3, diz a bênção de Sem na pessoa de Israel. Olha o cumprimento da profecia. Diz: depois de uma peregrinação de 40 anos pelo Sinai, Israel, o ramo messiânico da promessa da família de Sem, desposara
Canaã, naquela terra tão formosa. Os que escapam à espada são submetidos a trabalhos forçados. Então se cumprem a promessa após 40 anos de peregrinação pelo Sinai em Israel, tomando Canaã e os matando a fio de espada. Isso aqui é magnífico, querido. Há um texto que fala sobre isso, e eu estava estudando em casa. Eu falei, nossa, Deus viu o povo todo ser rebelde diante da sua face, viu o povo falar diversas coisas sobre o próprio nome de Adonai, e Deus cura a ferida desse povo e traz o povo de volta. Há um texto em Josué 6 que vai falar sobre esse tópico 2, que eu queria que você lesse em sala. 6:21 diz: tudo quanto na cidade havia destruído, e destruíram totalmente a fio de espada, tanto os homens como mulheres, tanto os meninos como velhos, também bois e ovelhas e jumentos. Agora, olha que interessante. Aquela raça de maldição tem a oportunidade de reconhecer que eles pecaram e que agora eles precisavam consertar-se com Adonai. Nesse quesito nós vamos ver que todos quantos se mostraram arrependidos e reconheceram Adonai como Deus, recebem perdão e terá parte num reino vindouro. Qual é esse reino? O reino de Adonai. Já no versículo 22, que nós estamos lendo nos anos 21, ou versículo 22, então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tira-la de lá, tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a sua parentela e escaparam fora do arraial de Israel. A promessa de Deus é: quem me reconhecer como Deus, eu o envolvo, eu o protejo. Raabe foi um exemplo disso. Era prostituta? Era. Só que reconheceu a atitude de prostituição dela, que ela precisava submeter-se principalmente ao senhorio de Adonai. Ela sabia que aquele povo era enviado por Deus, por isso que ela protegeu. Por isso que ela protegeu Josué. Há um contexto magnífico nisso aqui. Deus olha para aquela prostituta e enxerga nela a atitude de obediência, e toda a sua parentela é salva. Ok, querido? Já no tópico de número 3, diz: Jafé participa da bênção de Sem. Aí fala: o evangelho veio-nos através de Cristo, o mais ilustre dos semitas, logo após a morte dos apóstolos. Porém foram os filhos de Jafé que se encarregariam de proclamar o evangelho até os confins da terra. Há um texto magnífico em Gênesis 9:27, e eu queria que você lesse esse texto em sala. Gênesis 9:27 diz o seguinte: engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Jafé nos mostra o quanto é lícito ser fiel, querido. Jafé, mesmo sabendo que Sem foi agraciado primeiro, ele nos mostra fidelidade à palavra. Primeiro, fidelidade para com o pai, depois fidelidade para com Adonai. Ele não usurpou, como nós vimos o caso aqui de Esaú, de Jacó, aquela briga entre os irmãos. Ele não usurpou o cargo de Sem, mas ele permaneceu fiel. Então, mesmo sendo ele o segundo na promessa, ele não usurpou o lugar do seu irmão, sendo, portanto, abençoado e fazendo parte de uma geração próspera na casa do Senhor. O que eu entendo com isso? Eu queria que você entendesse que quando eu olho para o meu irmão e enxergo a bênção de Deus e participo da bênção com ele, mesmo ele sendo maior, mesmo ele sendo mais inteligente, mesmo ele sendo mais abastado, eu enxergo uma atitude de Deus em
ser princípio, meio e fim. Isso significa que no original hebraico, Deus nos mostra que a sua atitude de compreender patentes espirituais ainda prevalece. Nós temos serafins, querubins, ofinims, até chegarmos nos anjos. Deus trabalha com um princípio de hierarquia. Então eu tenho que respeitar o pastor, eu tenho que respeitar o evangelista, o missionário, eu tenho que respeitar o presbítero, até chegar no diácono. Quando eu participo dessa bênção e compreendo o que é o mundo espiritual e a sua hierarquia, Deus passa a me abençoar. Eu achei magnífico. Outro dia eu estava no Espírito Santo e eu fui pegar uma fila na hora da comida, e o pastor me chamou e eu falei assim, não, vou para a fila. Ele falou assim, não, existe um canto reservado para os pastores e para os cantores. E algo me chamou a atenção, porque o diácono daquela cidade, ele é juiz naquela cidade, e ele estava participando da fila. Querido, quantas pessoas não honram a Deus nos pormenores? É nessas situações que nós enxergamos e vivemos a presença de Deus, no ato de que eu preciso entender que nas patentes espirituais Adonai me escolheu para ser servo. E quando eu sou servo, eu sou honrado em ser justo, em ser galardoador. É por isso que ele diz, entenda que o meu reino é humilde, entenda que o meu jugo é manso e suave. E há um prazer em servi-lo. E quando nós o servimos, nós enxergamos a vinda do seu Filho, que se humilhou e habitou num corpo humano e se tornou parte desse corpo para que nós pudéssemos ser salvos. Quer salvar alguém com o seu testemunho? Seja pequeno no reino de Adonai. Eu me despeço de vocês mais uma vez, pedindo que ore por Minas Gerais, e mais uma vez que Deus conceda aos senhores uma excelente aula e que Adonai possa guiá-los nessa aula, que esse tema seja um tema para que nós possamos nos despertar, que nós precisamos ser humildes em nosso tempo, que nós precisamos descer degraus. Nós não subimos quando recebemos títulos. Eu recebi um título de pastor agora, pelo contrário, eu desci um pouquinho mais no nível espiritual, porque enquanto você está aí sendo servido, eu estou aqui como garçom te servindo. Assim é no reino espiritual. Quanto mais nós crescemos, mais nós descemos, porque compete-nos servir para que nós sejamos grandes no dia em que nós seremos galardoados pelo próprio Yeshua. Paz seja convosco e até a próxima aula, meu querido.